Fala, minha galera hipnótica, tudo bem com vocês? No vídeo passado, nós falamos sobre hipnose e crime. Afinal de contas, será possível cometer um crime utilizando hipnose? A resposta eu te dou depois da vinheta. Muito bem, e para isso, claro que eu chamei meu amigo Vitor Amorim. Vitor Amorim, seja bem-vindo mais uma vez no canal. Eu que agradeço estar aqui. Você esteve lá na Dinamarca e você falou sobre um crime que aconteceu num roubo a banco, que teve até morte lá, envolvendo mortes, e o cara alegou estar hipnotizado. Eu até fui visitar o banco, tentei fazer umas filmagens lá, mas por questões de segurança não permitiram fazer as filmagens, vou ficar devendo essa para vocês. Mas a gente está aqui para responder aquela pergunta, se é possível ou não. Pois é, afinal de contas, é possível? Olha, primeiro, acho que o grande problema é a gente definir, a gente ter um conceito de o que é hipnose. Realmente. Até hoje a gente tem, apesar da hipnose ser algo milenar, tá aí há anos, a ciência pesquisando, a gente tem estudos científicos sobre isso. Aqui no Brasil a hipnose ela é reconhecida pelos conselhos federais de medicina, de psicologia, de odontologia. Ela é objeto de estudo científico, mas até hoje a gente ainda tem essa celeuma, ainda tem essa grande discussão de o que é hipnose. E talvez um dos grandes problemas que a gente tem em conceituar a hipnose é porque são muitos fenômenos diferentes, são fenômenos que no cérebro da gente ocorrem de maneira completamente diferente, mas a gente chama tudo isso de hipnose. A gente tem uma hipnose conversacional da pessoa, e a pessoa se sente bem, a gente chama isso de hipnose. A gente tem o velho durma e a pessoa entra naquele transe formal, a gente chama isso de hipnose. Você dá um elogio para a pessoa e a pessoa fica feliz, ou seja, você usou da comunicação para criar um estado mental diferente na pessoa, a gente chama isso de hipnose. Então quando a gente vai ver, a hipnose pode ter esse conceito muito amplo, que abrange muita coisa, muito fenômeno, então quase tudo vai ser hipnose praticamente. Ou a gente pode restringir a hipnose para aqueles fenômenos bem estereotipados que a gente vê, como na hipnose de palco, ou como a gente vê na hipnose clínica. Então, o primeiro problema seria o que é hipnose, para poder dizer se a pessoa estava ou não hipnotizada. O outro problema que a gente ia ter aí era, se ela estava hipnotizada, como é que a gente prova que ela estava hipnotizada ou não? A pessoa alega que, eu fiz aquilo que eu estava hipnotizada. Como a gente tem como saber se essa pessoa estava ou não hipnotizada na hora que ela cometeu aquele crime? Não tem como a gente saber. Isso abre um precedente perigoso, que é qualquer descarado fazer qualquer coisa por aí e depois sair dizendo, não, eu estava hipnotizado, simplesmente sair impune por conta disso. Se a gente for interpretar a hipnose nesse conceito mais amplo, o simples fato de você convencer alguém e persuadir alguém, você pode considerar isso aí hipnose. Então qualquer tipo de persuasão, qualquer tipo de convencimento, que você mude a crença daquela pessoa, a percepção daquela pessoa sobre algo, convença ela a fazer algo diferente do que ela faria normalmente. Se a gente considerar isso aí hipnose, então sim, ela poderia sim cometer um crime. Realmente. Qualquer estelionatário tem a lábia, né? Consegue convencer muito facilmente as pessoas, principalmente as pessoas mais simples. Então a gente também pode considerar, partindo desse pressuposto, que a hipnose ela também pode ser utilizada no crime, já que você consegue convencer facilmente a pessoa, se você souber escolher a pessoa certa. Valfrido Gonçalves Filho, de 33 anos, usa a habilidade de imitador para convencer as vítimas a depositarem a quantia desejada. Eu sempre usei da boa fé e das informações que eu obtinha das pessoas que eu ligava. Elas me informavam e através do que me diziam, eu, baseado nisso, aplicava meus golpes. Agora tem outra coisa interessante que nós hipnotistas a gente fala no street, publicamente, abertamente, que é: você não faria nada que fosse contra a sua moral em hipnose. E aí? Isso é relativo, mas eu acredito sim ser possível que a pessoa possa fazer algo contra a vontade dela em um estado especial de hipnose. Agora sim. Eu acredito ser possível. Eu também acredito. Agora, isso para mim ocorreria em um contexto muito raro, muito difícil de ocorrer. A gente teria que ter aquela pessoa chamada sonambúlica, que seria mais pesada muito possível, suscetível à hipnose. A gente teria que ter um profissional de hipnose bom, a gente teria que ter, bom no sentido técnico. Técnico, sim. E a gente teria que ter esse profissional de hipnose muito mau caráter. Isso. E a gente teria que ter essa relação de confiança muito forte, esse rapport muito bem estabelecido entre essa vítima e entre esse mau caráter que estaria hipnotizando. E você conseguir reunir numa receita esses três ingredientes
é algo muito difícil. Para a pessoa conseguir chegar nesse estado hipnótico, talvez até de alucinação, em que ela cometa um crime, cometa algo contra a sua vontade, ela vai ter que ter um elo, um vínculo de confiança com aquela pessoa que está hipnotizando ela tão grande que é difícil isso ocorrer nessa pessoa sendo muito mau caráter. Mas vamos colocar que você consiga ter esse fenômeno numa pessoa que alucine e tenha essa percepção de que algo realmente é real e está ali daquela forma. Eu acredito que você mudando o contexto em que essa pessoa se encontra, ela seria capaz de cometer algo contra a vontade dela. Se ela é capaz de alucinar dessa forma e confia em você a este ponto de se permitir ser hipnotizada daquele jeito, seria possível, por exemplo, você fazê-la alucinar de que ela tá vendo um lobisomem, um chupacabra, um demônio da Tasmânia, sei lá, atacando um familiar dela, e que para proteger aquele familiar ela teria que revidar, ela teria que atacar de volta, e assim ela poderia acabar atacando aquele animal que ela tá vendo, mas que seria uma outra pessoa, por exemplo. Agora a gente está falando assim, para chegar nesse ponto tem todo um processo, para chegar até esse nível de ação. Isso, é o que eu falei, é um contexto muito raro, muito difícil, muito hipotético de acontecer. Eu estou falando aqui em um mundo de ideias, num mundo hipotético, eu acredito que isso seja possível com base no que a gente conhece. Agora, talvez o medo de todo mundo que está até assistindo esse vídeo agora é, se eu for no street, no shopping, encontrar um hipnotista, vou encontrar Vitor Amorim fazendo hipnose lá. Eu sou capaz de cometer um crime se você me der uma sugestão ali, você vai roubar agora ali o Magazine Luiza, ali vai roubar uma televisão. Já nesse contexto eu acredito que não. E aí eu também nesse contexto eu acredito que não. E já nesse contexto você está ali com um desconhecido, uma pessoa que você não confia, que está te dando uma sugestão que automaticamente você já vai ter como suspeita. No momento que você, como a gente sabe, a gente não fica inconsciente durante a hipnose. Justamente. Então naquele exato momento que a pessoa falar para você, vai ali agora naquela loja roubar, você já escuta aquilo ali, na mesma hora você já estranha. Você já chega com o pé atrás. Sugestão. Você já recusa aquela sugestão imediatamente. É comum até no contexto clínico, que é um contexto de confiança, numa regressão, por exemplo, você perguntar para a pessoa, e aí, o que você está vendo? E a pessoa, se for uma cena vergonhosa para ela, ainda assim ela tem o controle de dizer ou não o que ela está vendo ou não. Ela escuta aquilo que você está falando, até a possibilidade de recusar. A hipnose, ela tem limites, né? Não, tudo tem limite, menos a zoeira. Essa pergunta ela é muito difícil de responder, justamente porque antes de responder essa pergunta, a gente tem de responder umas 300 outras, que é o que é hipnose, o que a hipnose pode fazer, ver as características de uma pessoa hipnotizada, até onde vai a hipnose, até onde vai a questão da alucinação. Tem muita coisa que a gente tem que entender e responder antes de responder essa pergunta. Eu sei que fica complicado, eu sei que o que todo mundo quer assistir desse vídeo aqui é, sim, pode ou não pode? Eu acredito que sim, pode. Quem viu aquele vídeo do Pânico, do Pyong Lee, com o filho do Fábio Puentes, que eu nem sei o nome, vocês viram lá que eles fizeram a moça alucinar, e a moça alucinando deu um beijo em um participante do programa, alucinando, acreditando que era o namorado dela. A partir de agora, tem uma pessoa do meu lado, ninguém mais, ninguém menos que o seu namorado, Jonas. 3, 2, 1, olhos abertos. Tá se sentindo bem? Tá tudo bem? Oi, amor. Não te vi hoje o dia inteiro. O que você tá fazendo aqui, velho? Vim te ver. Isso! Eu tava fazendo. Tem mais um bom em casa! Obrigado, gente. Eu fiz uma surpresa pra você. Abusa não. Ai, Emílio, Não abusa. Para aqui! Cara, mete a língua! Ou seja, ela fez algo contra a vontade dela. Mas ao mesmo tempo que era aquilo ali, ela tá num programa de humor, ela tá em um programa de humor pesado, ela já sabia que ela tá sujeita. Onde aquele tipo de constrangimento tá ocorrendo o tempo todo, então todos os participantes envolvidos já estão cientes que ali envolve aquele tipo de humor, aquele tipo de quebra de ética constantemente. Ela tá preparada para aquilo. Então quando ela sobe lá para ser hipnotizada, meio que ela tá preparada para participar daquela brincadeira e sabendo que é uma brincadeira pesada. Ao contrário, por exemplo, de um show de palco. No show de palco, quem sobe no show de palco é como no karaokê. No karaokê, todo mundo que vai cantar em palco de karaokê sabe que tá indo pra zoeira, pra passar vergonha, pra se divertir com os amigos. Você sabe que não é o melhor cantor. Você sabe que vai cantar mal, que vai fazer pela graça. Ai, o cego mafaio! O bom é mafaio! Pare, mulher! Ah,
assim como as pessoas que se predispõem a participar de um show de hipnose de entretenimento. Elas estão participando daquilo ali porque elas querem brincar, mas elas sabem que é um ambiente seguro. Elas sabem que elas podem imitar uma galinha, elas podem comer às vezes uma maçã, uma cebola achando que é uma maçã, aquilo que a gente vê muito em shows de hipnose. Aí quem tá assistindo às vezes fala assim, não, jamais eu faria isso, não sei o quê. Como assim? Eu passar por uma humilhação dessa e a hipnose não controla a mente da pessoa. Aí que tá. Pra você que tá assistindo, você não faria. Mas pra quem se dispõe a subir no palco, a passar pela experiência, ela tá disposta a Você que fala que jamais faria isso, você não seria, com certeza, um candidato que ia ficar lá brigando para subir no palco para participar daquela brincadeira. Você não seria a pessoa que a gente escolheria. Quem quer participar daquela brincadeira, quem está disposto a participar daquilo, está indo sabendo exatamente o que vai acontecer. Que já viu na televisão, que sabe o que é, que está curioso. Então ela está indo sabendo que ela pode esquecer o nome, que ela vai cantar, que ela vai participar de alguma coisa. Isso sem falar que existe uma questão cultural sobre os shows de hipnose. Aqui no Brasil nós temos shows de hipnose muito mais éticos, muito mais sérios, muito mais respeitosos do que os que a gente tem em Las Vegas, por exemplo. Las Vegas é pesado. Em Las Vegas a galera pega pesada, então a gente vai ter muita questão sexual, muita questão de orgasmo hipnótico. Muita simulação de sexo mesmo no palco. E a mesma coisa, quem está em Vegas e está indo para um show de hipnose em Vegas, está indo disposto a passar por aquilo ali. Está indo atrás daquilo ali, né? A pessoa procura aquilo que ela quer. Então dá essa falsa sensação de que o cara domina a mente, de que vai fazer o que a pessoa não quer e tal, por conta disso. Agora, então, a gente acha que a gente consegue justificar uma fala que é de todo hipnotista em geral, no street, por exemplo, que é: você jamais faria, pede conta a sua vontade. Eu acho que a gente acaba justificando, falando isso, porque pra gente chegar toda essa conversa que a gente teve aqui, é possível. Mas em geral a gente diz que não, porque é uma coisa tão difícil de acontecer que a gente nem considera. Se eu hipnotizo você para você contar um segredo para mim, você não vai contar esse segredo. Você sabe que sou eu, você vai recusar aquela sugestão. Mas talvez, estamos falando aqui em um mundo hipotético, você em um contexto em que você está alucinando e você alucine tão bem, em que eu faça você alucinar acreditando que eu sou seu melhor amigo, sua melhor amiga, por exemplo, então você contaria esse segredo para o seu melhor amigo, que é aquela pessoa que está ali em sua frente. Nesse contexto hipotético, eu acredito que sim, a pessoa faria algo contra a vontade dela. Ela não está contra a vontade dela, mas você teve que mudar todo o contexto, teve que ter um grau de alucinação muito alto e para que isso tudo ocorresse, um grau de confiança muito grande na pessoa para que aquilo ali viesse a ocorrer. E ainda assim que isso fosse possível, no caso do assalto ao banco, que foi o que a gente falou, ele simplesmente disse: ah não, eu estava hipnotizado. Como que você consegue provar isso? Como que você consegue provar que ele foi hipnotizado ou que naquele momento ele estava hipnotizado ou que realmente ele fez aquilo por conta da hipnose? Para isso a gente tem que primeiro saber o que é hipnose, convencer o juiz de que hipnose existe. Tem tanta coisa envolvida que é por isso que essa pergunta é muito difícil de ser respondida. Para quem reclama que a gente conversou muito, que a questão aqui é gerar mais dúvidas para vocês, para que a gente consiga pensar melhor. E é nesse pensamento, pensando mais, pesquisando mais, que a gente vai inclusive criando nossos próprios conceitos do que é hipnose, do que não é hipnose, do que é possível, do que não é. Então a gente ainda não convencionou o que é hipnose. Que é uma das fronteiras, inclusive, da hipnose ter o seu status científico. Como é algo muito subjetivo e muito difícil até mesmo de se conceitualizar, a gente tem essa barreira aí para trazer ela mais para a hipnose. Como é que é aquela frase que você falou no curso Hipnocoach que a gente fez? Tudo é hipnose, portanto nada é hipnose? Se tudo foi, porque tem gente que fala assim: ah, mas tudo é hipnose, a comunicação é hipnose. A pessoa que escreve um livro, ela está tirando algo do mundo abstrato, colocando, materializando aquela ideia em algo concreto, e a pessoa que lê aquilo se emociona, muda seu estado emocional, muda seu estado mental. Portanto, você, através de uma ideia, de uma sugestão, de uma comunicação, alterou concretamente o estado mental, o estado emocional de uma pessoa. Ah, isso é hipnose. Então, quando você começa a ver desses pontos de vista, tudo praticamente passa a ser hipnose. Mas se tudo é hipnose, então nada é hipnose. Nada é hipnose. Então a gente tem todo esse problema aí. Mas é aquilo, é na dúvida que a gente constrói o conhecimento. Agora, quem se interessou pelo assunto, eu lembrei de um documentário de um programa de Dan Brown. Ele é um hipnotista, mentalista lá de Londres, né? Que ele fez um documentário justamente sobre isso. Ele hipnotizou um cara, selecionou um cara lá através do programa de televisão dele, pra que ele cometesse um crime. Simulasse, na verdade, o cara não sabia que a arma é de mentira, né? Toda a história lá, mas que matasse um cara que tava dando palestra. Aí, se vocês quiserem, eu vou colocar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. E é bastante interessante. Pra quem já tava com dúvida, pra vocês entenderem todo o conceito de como é possível, até
até onde e como ele conseguiu fazer isso, assista esse documentário que você vai ver todo o processo e como é maçante chegar nesse estado. Não só esse documentário, como a gente tem na Netflix também, depois do Derek Brown também, que é o experimento que ele fez sobre conformidade social. E aí também já vem outra dúvida. A hipnose, a gente pode considerar a conformidade social como uma forma de hipnose? Ou seja, a gente vai vendo que a hipnose ela tem muitas vertentes, ela se ramifica muito, então fica difícil você conceituar o que é exatamente hipnose. Somos vários ao longo do dia. O que é hipnose? Então a pergunta que a gente Esses deixa... vários, cada um desses é um trânsito. Aí eu rebato a pergunta, é possível cometer um crime com hipnose com essa aí mesmo. O que é hipnose? E aí você dizendo o que é hipnose, a gente vai dizer, não, nessa hipnose aí é possível cometer um crime. Não, nessa não é. Naquela hipnose pode, nessa não pode. Esse é o grande Então a pergunta que a gente finaliza é, o que é hipnose? E aí, gostou do vídeo? Tem alguma sugestão? Deixa aqui nos comentários. Também dá um likezinho para fortificar nossa amizade. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe com os amigos. E outra coisa, você tá sabendo da nova política do YouTube, né? Estão ferrando com quem tem menos de 1000 inscritos. E a gente tá quase lá. Então, você, para ajudar a gente, para dar essa força, vamos fazer uma campanha? Compartilha esse vídeo aí com, no mínimo, 2 amigos. Pra gente chegar logo em 1000 inscritos. Porque o YouTube ferrou com a gente, cara. Ninguém quer saber disso não, seu Mário. O que você quer saber aqui, compartilhe esse vídeo. A gente chegando a 1000 inscritos aqui no canal Hipnoselmas. Isso. A gente vai sortear aqui o livro Mentes Fantásticas, autografado pelo nosso amigo Alberto Delíssola. O mestre. Nosso mestre, mentor, amigo, gente boa. Vamos estar sorteando então pra vocês. Maravilha. Pois é, esse foi o vídeo de hoje. Vitor, muito obrigado mais uma vez. Você já é só, você já é de casa aqui no canal, né? À vontade. E é isso, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo e um forte abraço.